Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Adriele e hoje eu trouxe aqui mais um vídeo muito especial. Ontem foi o meu aniversário e eu fiz o meu bolo e decidi gravar ele para mostrar para vocês como que eu fiz, né? Como que foi o processo de montagem. Enfim, eu vou tentar explicar aqui, né, para vocês entenderem mais ou menos ali como é que eu fiz para vocês fazerem ele na casa de vocês, se inspirarem, enfim. Para começar, então, eu fiz dois bolos de 10 centímetros de altura por 15 centímetros de diâmetro. Esses bolos eu fiz com massa manteigada, a minha massa manteigada, tá? A minha receita que eu tenho aqui no canal. Vou deixar tudo para vocês, a receita do recheio, da cobertura, enfim, tudo lá no canal do Telegram. Então quem ainda não tá lá no canal, pesquisa lá no aplicativo Andriolec ou Andriolexation e clica em Join ou Entrar, que você estará dentro lá do grupo para receber algumas informações importantes, que às vezes até eu acabo esquecendo de deixar aqui. Mas eu vou deixar também o link do Telegram no primeiro comentário e também na descrição desse vídeo, juntamente também ali com o link da massa manteigada, do buttercream, enfim, de tudo certinho. Bom, o recheio que eu utilizei nesses bolos eu gravei também e eu vou publicar no próximo vídeo, que vai ser sábado agora. Então, depois de montar ali o meu bolo, os meus bolos no caso, eu levei eles pra geladeira mais ou menos ali umas 5 horas, pelo menos para eles firmarem, tá? A gente precisa de bolos bem estruturados aqui. E depois que eles estiverem bem firminhos, aí sim eu vou passar a cobertura neles. Primeiro eu vou fazer o bolo de baixo, que é o bolo que eu vou fazer no formato octagonal. E depois ali de aplicar meu buttercream no bolo, eu deixo a minha parte de cima um pouquinho mais reta para eu colocar esse disco de isopor. Eu, Adriele, coloquei direto no bolo, porém eu aconselho vocês a não fazerem isso porque gruda muito, é muito difícil de tirar depois. Então coloque ali um papel filme entre o isopor e o bolo, ou até mesmo um plastiquinho, desmoldante, enfim, alguma coisa para não grudar.
espatular ali, ele fica meio tortinho ainda. Então o que eu faço? Eu levo pro freezer ou pra geladeira, espero ele gelar um pouco ali no freezer uns 20 minutinhos. E aí eu espatulo de novo, dessa vez com ele mais resistente, a gente consegue deixar ele mais reto, tá? Eu pego minha espátula e vou meio que raspando ali esse buttercream. Porém, eu não deixei ele perfeitamente ali, né? Perfeito. Deixei alguns defeitos ali, não tem problema, porque no meu caso eu vou passar ali um buttercream colorido por cima para fazer uma textura, tá? Para decorar o meu bolo. Então essa vai ser apenas a base ali da minha decoração. Feito isso, eu aplico o buttercream e espatulo também o meu bolo de cima, que vai ser redondo normal. Espatulei ali os meus dois bolos, deixo eles na geladeira firmando, tá? Enquanto eu vou fazendo aqui a parte da estruturação e a parte daquele recuo que vocês viram ali no começo do vídeo, né? Ele tem um recuo no meio entre os bolos. Eu utilizei isopor. Eu não encontrei eles menores, tá? Eu encontrei isso apenas desse tamanho, foi o menor que eu achei. Ele tem 15 centímetros de diâmetro, que é o mesmo diâmetro do bolo. Então o que eu fiz? Eu medi um disco 1,5 cm menor e outro disco 3 centímetros menor do que o diâmetro do bolo, tá? Pra ficar ali umas camadinhas, né? E de altura eu fiz 3 centímetros cada disquinho. Eu utilizei também esse disco aqui de isopor, que é um pouquinho mais firme do que esse, ok? Eu encontro isso em loja de embalagem, loja de confeitaria. E esse disco aqui eu vou colocar embaixo do disco de baixo de isopor mais macio, né? Que é esse de cima. E por que eu vou fazer isso? Porque eu vou precisar que a estruturação do bolo de baixo aqui segure esses discos aqui de cima. E se eu colocar esse aqui direto nos meus canudos, que é o que eu vou utilizar para estruturação, ele vai acabar furando, tá? E esse aqui não, ele não fura com facilidade. E por que eu vou utilizar canudos e não aqueles canos próprios para estruturação de bolo? Bom, eu peguei esses canudos aqui de milkshake, que eles são mais firminhos, são mais grossinhos também. E o que eu fiz? Eu coloquei um dentro do outro para ele ficar mais firminho ainda, já que esses que eu encontrei não são os mais firmes que tem. Então, se você encontrar os mais firmes, bem resistentes, aí não precisa fazer isso. Mas eu fiz, né, para ter mais segurança. Então, o que a gente tem que fazer? Deixar os nossos canudos bem limpos, a nossa mão bem limpa, não pode ter nada de gordura, senão dificulta muito esse processo. E eu vou dobrar um pouquinho a ponta ali do meu canudo e colocar dentro do outro e ir empurrando assim com as duas mãos, tá? Essa parte é um pouco trabalhosa, tem vezes que não dá certo, a gente tem que tentar de novo. Porém, mesmo assim, é a melhor forma, né, que eu encontrei de fazer. Por quê? Se eu fizer com os canos de estruturação próprios para bolo, eles são muito largos. E como eu vou precisar mais ou menos de uns 7 deles, aí ele ia pegar quase toda a parte do meu bolo, pelo menos do meu bolo de baixo. Então por isso que eu fiz com eles são mais... Qual que é o contrário de largo? Fino. Fininho, né? Isso, é mais fino, né, gente? É isso aí. Um eu fiz maior, outros eu fiz um pouquinho menor e outros um pouquinho menor. E eu vou mostrar aqui pra vocês por que eu fiz de vários tamanhos. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou utilizar 3 caninhos menores apenas no bolo de baixo aqui. Ok. Pra quê? Pra segurar esse disco aqui. E aí eu vou utilizar mais 3 desse tamanho aqui
para colocar até esse bolo aqui para segurar esse bolo, ok? E mais um, que é o sétimo, que vai ficar um pouquinho maior, que vai ficar aqui no meio, que vai pegar esses dois bolos e os discos do meio, tá? E aqui, embaixo desse bolo aqui, eu vou colocar 2 disquinhos de isopor desse aqui, tá, gente? Pra não, né, acontecer desses canudos aqui furarem o bolo, né? Então, eu vou colocar 2 pra ficar mais resistente. Se eu colocar só um, ele acaba ficando mais maleável e corre risco de abaixar aqui dos cantinhos, né? Por isso que eu coloco 2. E além disso também, eu vou colocar esses palitinhos de pirulito ou de topper de bolo. Eles não são tão firmes assim, porém, eles ajudam a segurar um pouquinho mais o nosso bolo. E onde que eu vou colocar eles? Eu vou colocar eles dentro desses 2 discos aqui e também nesse bolo de cima. E a parte mais difícil desse bolo aqui, pra mim, foi fazer os furos aqui, tá? Nesses isopores aqui, pra encaixar bem certinho todos os canudos. Então isso precisa ser muito bem medido, pra não acontecer de não dar certo depois da gente montar ali o nosso bolo, encaixar o nosso bolo nesses canudos, nessa estruturação. Bom, depois de medir tudo certinho ali, aí chegou a hora de encaixar ali o nosso bolo, né? E para isso é importante que o nosso bolo, pelo menos o bolo de cima, esteja bem gelado, tá? Porque a gente vai precisar pegar ele com a mão ali um pouquinho para ajeitar, né? Deixa ele no freezer ali uns 20, 30 minutinhos para ficar mais fácil nessa hora. Aqui o meu buttercream e para isso eu utilizei o corante em pó da Gran Chef, que é esse da cor vinho, e eu coloquei uma parte dele, uma pequena parte de buttercream, misturei, levei para o micro-ondas para tonificar essa cor dele e também para dissolver esse corante. E aí eu pego esse buttercream com o corante já dissolvido e vou colocando ali no meu buttercream e misturando e fazendo ali a cor que eu quero. Eu vou começar fazendo umas cores mais claras e conforme eu for descendo ali a decoração do meu bolo, eu vou deixando ele mais escuro, vou adicionando mais corante. Agora, nesses discos do meio ali, eu passei um buttercream branco de base também, só que não precisava ter feito isso, agora ele acaba até atrapalhando. Então, apenas passando agora o buttercream já colorido já é o suficiente, tá? Não precisa dessa parte branca. Caso você vá fazer aí, já passa direto. Eu passei nesses discos com uma espátula e depois com um pincel, com o buttercream em temperatura ambiente, mais cremoso. Porém, é apenas para deixar mais reto, porque depois eu vou levar esse bolo pro freezer e vou passar novamente esse pincel para ajeitar ele, deixar ele mais delicado, né?
mais certinho. Porque com bolo gelado é muito mais fácil da gente fazer isso. Depois, né, de fazer ali o meu degradê, colocar todo o meu buttercream, aí eu levo meu bolo ali pro freezer, né, deixo ele gelando mais ou menos uns 20 minutinhos e aí sim eu passo ali o pincel nos meus discos do meio. Feito isso, eu decidi colocar algumas flores ali no meu bolo. E para colocar esses bolos, eu utilizei esse fio de cobre aqui e eu passei por dentro aqui do meu talo da minha flor. E aqui eu vou demonstrar apenas com o caule da flor mesmo para vocês. Aqui ficaria já as minhas pétalas. E eu deixei também o cabinho dela aqui para baixo para eu colocar no meu bolo. Então foi dessa forma que eu fiz. Esse fio aqui, eu não comprei ele assim. Eu tirei ele de dentro de um cabo de TV, aqueles que a gente coloca na antena, sabe? Então, aqueles que são brancos e dentro tem esse fio aqui. Então, eu fui com uma faca ali descascando esse fio até chegar nesse araminho aqui. E aí foi ele que eu utilizei. Foi a única coisa que eu encontrei para fazer, né? Esse suporte ali para as minhas flores, né? Já que eu queria colocar elas nas laterais e não em cima, tá? Bom, eu não consegui mostrar essa parte, eu colocando ali no meu bolo, porque eu tive até que pedir ajuda do Vinícius, né, pra colocar ali, porque eu tava meio com medo de estragar o bolo. Mas é isso aí, né? Acho que deu pra entender um pouco. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo, foi o nosso bolo. Quem quiser ver eu cortando esse bolo, me segue lá no Instagram, que é @andriele.alexete. Lá eu vou postar um pouquinho dele e também vou mostrar, né, cortando o recheio no próximo vídeo. E qualquer dúvida que vocês tenham sobre esse vídeo, sobre esse bolo, deixa ali nos comentários pra nós. E também comenta ali o que você quiser, deixa seu joinha pra ajudar a gente. E eu acho que é isso. Tchau, tchau e até a próxima!